Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. A galera deve ter percebido aí que eu tô meio sumido nos últimos dias, mas são questões pessoais e técnicas, né, que afetam a continuidade aqui do canal. Se você quiser, a gente até pode trocar uma resenha em um outro conteúdo, falando mais pessoalmente, mais descontraídamente, sobre o que está acontecendo comigo, né, mas não é nada diferente do que está acontecendo com você. Esse desânimo, essa ansiedade, as dúvidas, isso vai acumulando e a gente vai ficando, sabe, entorpecido, meio desligado. Ainda mais quando os assuntos que infelizmente são prioridade na nossa vida hoje são nocivos. É só coisa ruim acontecendo e infelizmente você tem que ficar sabendo dessas coisas ruins para quem sabe se preparar, se defender. Mas é muita energia negativa concentrada, galera. E isso faz mal psicologicamente, fisicamente. Alguns dias atrás, antes de eu dar uma parada aqui de produzir vídeos, teve a morte de uma grande celebridade da música nacional, que foi a Marília Mendonça, naquele acidente de avião. Chamou a atenção, do público, da massa aqui no Brasil. Como sempre, quando acontece a morte de uma celebridade, sempre tem aquelas questões superficiais, burras ou tolas, estúpidas, a respeito da morte de uma pessoa, nesse caso a Marília Mendonça, que tinha um grande destaque nacional, e aí surge gente querendo explorar, das mais diversas formas possíveis. Eu vi gente querendo tratar de questões políticas a respeito da morte da Marília Mendonça, tratando se você deve ou não se comover com a morte dela, porque ela era de uma ideologia ou de outra e tal. Eu vi gente explorando a morte dela, criando aquela falsa comoção para compartilhar aqui com vocês, e fazer views, e se dar bem, se beneficiar, com você se interessando por algum conteúdo a respeito dela, fazendo uma homenagem, coisas do tipo assim. Sabe, eu acho isso aí nojento. Mais nojento ainda, eu vi pessoas fazendo comentários idiotas, totalmente insensíveis, até mesmo quanto à questão da aparência estética da Marília Mendonça, insinuando que ela era gordinha e mesmo assim era talentosa. Olha que coisa, não? Como se a pessoa não tem lá a aparência estética ideal para alguns, não ser magrinha e tal, ela não pode ter talento, ela não pode se destacar, não pode ter uma oportunidade a mais que os outros. E ela se superou, porque além de gorda ela cantava. Olha que absurdo. Tinha gente falando isso, cara. A Rede Globo, explorou a morte da Marília Mendonça de uma maneira assim, ridícula. E eu acho que o ápice ali, o cúmulo do absurdo, foi essa fala do Luciano Huck a respeito da morte da Marília Mendonça. 3 semanas que eu tava com as 3 no palco. 3 semanas. E tava, na verdade, era só a metade das 3 no palco, porque elas estavam umas 3 magrinhas, né? Enfim, cara, quando você vê... Ou seja, ele quis fazer meio que em tom de brincadeira, para criar uma descontração, se aproximar ali da galera, dizendo que eu conheci metade da Marília Mendonça, porque na época ela estava um pouquinho acima do peso, e eu fico pensando assim, a que ponto, galera? A que ponto? Lógico que também surgiram as pessoas que exploram, como sempre, a morte de uma celebridade, dizendo que é uma conspiração, e já se apegando a símbolos, no álbum da Marília Mendonça. Algumas músicas delas queriam dizer tal coisa, se você interpretar na maneira aí das conspirações, que as cores que ela vestia, as fotos dela, que ela apareceu fazendo alguns símbolos, alguns gestos. Cara, eu até entendo, mas está tudo distorcido, a forma como eles interpretam essas coisas. Mas é só exploração, é só atrás de views, de benefício próprio. E foi por isso que eu resolvi não produzir o conteúdo na sequência. Mas tirei algumas reflexões a respeito da morte dessa celebridade. A primeira, que eu acho que é a principal, de onde eu acabei refletindo em outras coisas, foi quanto à questão de como que o povo, a massa, se comove tanto com a morte de uma pessoa,
mas é meio que insensível, é meio que indiferente à morte, por exemplo, de 600 mil pessoas, como é o caso da fatalidade, aí colocada como oficialmente de morte de Covid. Então quer dizer, morre uma pessoa, no caso a Marília Mendonça, o Brasil inteiro fica comovido. Morrem 600 mil, de uma doença e poucos se importam de verdade. Como assim? Morre uma e a massa fica inconsolável e morre 600 mil ou 1 milhão e ninguém liga. Ninguém se comove tanto assim. Ninguém sente tanto assim. Não chama a sua atenção isso daí? Me chama a atenção. Primeira coisa que me chamou a atenção e que eu me lembrei aqui foi dessa questão da comparação, de a morte de uma ou 600 mil, a diferença de sensibilidade nos dois casos. Stalin, já vai virar cara, já vai ficar meio assim. Mas esse pessoal do passado, aí, esses grandes líderes, nocivos ou não, eles falaram, pensaram em algumas coisas. E o Stalin, no contexto ali, do seu próprio genocídio pessoal ali, da Revolução Russa e do regime ditatorial que ele encabeçou, o Stalin disse uma vez que a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a morte de 1 milhão de pessoas é uma estatística. E faz bem a comparação, bem a referência quanto ao que eu estou querendo dizer para vocês. A morte de uma pessoa, no caso uma celebridade, nossa, comove um país inteiro. Mas a morte de 1 milhão de pessoas, que seja em uma guerra, uma tragédia sanitária, como o caso do coronavírus, é só um número, você não se importa. E por que isso acontece? Veja que isso não é replicado de agora. Desde o passado eu tinha gente pensando nessa estratégia de abordagem da situação, e que pode ser replicada até hoje. Então, por que acontece isso? Por que você não se comove tanto? Por que a massa não está muito preocupada com a morte de 1 milhão de pessoas, mas a morte de uma só, no caso a Marília Mendonça, nossa, 3 dias de luto, homenagens, quero saber os detalhes, isso não pode acontecer, revolta, indignação, tristeza. Cara, porque você foi programado a pensar assim, ou reagir assim, E você nem percebe, você nem se dá conta disso. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. É muito mais fácil para quem tem lá uma estratégia, por exemplo, de reduzir o número de pessoas aqui na Terra, e tem todo um contexto envolvido por trás disso, é muito mais fácil eles matarem a população em massa, sem que você perceba, do que te alertando de alguma forma. E como que eles vão fazer isso? Com esse esquema aí, galera. Primeiro tem a questão da celebridade, que atrai a atenção da massa de uma forma absurda. Chega a entorpecer a galera porque o restante do que está acontecendo ao seu redor. Mas a gente já fala da celebridade aqui na sequência. Vamos falar da morte de milhões, sem que a galera meio que se revolte, se aperceba do que está acontecendo. Eles precisam exterminar milhares e milhares, bilhões de pessoas, tá? Quando eu digo eles, eu digo o sistema. E aqui eu vou ter que entrar na parte de um contexto econômico, na questão do poder. As pessoas que realmente governam o mundo, eles têm lá conhecimento de fatos que a gente não sabe. De coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo e que a gente não tem a percepção, não tem direito a conhecer. Então eles sabem, por exemplo, que o mundo vai passar por uma situação delicada quanto à questão dos recursos. Quando eu falo de recursos, galera, eu estou falando de água, estou falando de ar, eu estou falando de alimentação. Os 3 pilares ali que sustentam a vida. Tendo essas 3 coisas, é o importante para garantir a sobrevivência. E a elite, como qualquer um aqui, quer simplesmente garantir a sua sobrevivência. Mas a sobrevivência deles, por exemplo, depende muito do status, do poder que eles têm. Então, para ter poder, para garantir ainda mais as suas possibilidades, as suas chances de sobrevivência diante de um eventual cenário apocalíptico, eles controlam todo o sistema, controlando esses recursos. Então a ideia basicamente é controlar o fluxo de recursos e concentrar a maior parte possível na mão de poucas pessoas, no caso eles. É isso, a ideia é essa, concentrar recursos.
Então eles vão fazer isso, eles ganham o poder, né, que eles têm hoje, né, com isso, com concentração de recursos. É basicamente o capitalismo no nível mais, né, assim, básico. Concentração de recursos. E isso dá poder a quem tem esses recursos nas suas mãos. Inclusive para controlar aqueles que não têm os recursos e também precisam deles, já que eles são essenciais, né, a qualquer vida aqui na Terra. Então é muito poder. Quanto mais recursos, mais poder. Mas existem cenários aí que vão acontecer futuramente que vão abalar, por exemplo, a produção de recursos, que vão exigir o consumo de recursos já, né, concentrados, guardados ali. Né? Você vai perceber que a elite tem, né, recolhido e concentrado esses recursos, né, como se fossem, né, de uma maneira especial nos últimos tempos, porque eles sabem que algo vai acontecer muito em breve, né, que vai abalar, né, a estrutura normal da Terra e a produção de recursos vai ser interrompida e quem tiver recursos vai sobreviver e quem não tiver acesso a eles vai perecer. Mas um dos pontos principais para garantir, né, a guarda desses recursos, né, é eliminar desperdício, por exemplo. E eles entendem que é um desperdício de recursos, né, gastar com população. Tem muita gente aí que não é essencial para sustentar o sistema para eles. Então eles poderiam simplesmente eliminar o desperdício desses recursos, né, eliminando essas pessoas. Além do que, também é essencial para eles, para garantir o seu controle, inclusive, dos recursos, marca bem isso, né, eles precisam reduzir o número de pessoas para ficar mais fácil controlá-las. As pessoas que restarem aqui, em menor número, seriam mais passíveis, mais bovinas, né, ao controle deles. E aí até uma intervenção militar e algo do tipo. Então eles precisam, eles têm todo lá umas metas numa agenda, que a galera fala de agenda da nova ordem mundial, onde tem lá, né, estabelecer um governo único. Para estabelecer esse governo único, eles também têm que estabelecer uma moeda única, né, uma economia concentrada, que é o capitalismo que eles querem impor, né, a todo o regime da humanidade, né, a todos os governos, a todas as formas de controle. Então é isso. E capitalismo é controle de recursos. Tá? Então a ideia é essa. Né? Para estabelecer essa nova ordem mundial, esse governo único mundial, essa economia única mundial, né, de uma maneira mais eficiente, eles precisam reduzir o número de pessoas aqui na Terra. Tá? Isso não pode demorar muito, por exemplo, né, já que algumas coisas vão acontecer muito em breve. Então, reduzindo o número de pessoas aqui na Terra de maneira drástica, né, que seria uma das metas da agenda da nova ordem, que é a redução populacional. Que a ideia é essa. Preservar o maior número possível, né, de recursos, além, é claro, de colocar a população de uma maneira controlável. Né, um número ideal para controle, que é muito menor do que o número de pessoas que existem hoje aí. Então eles têm que fazer, inclusive, uma seleção de quais pessoas seriam descartáveis nesse processo de extermínio em massa. Perceba vocês que eles não podem simplesmente chegar aqui e jogar uma bomba atômica e eliminar milhões de pessoas em um único ataque. Por quê? Porque vai afetar o meio ambiente, as reações atômicas. Então vai, né, colocar em risco os recursos deles. Além do claro que vai gerar medo, e medo acaba deixando as pessoas incontroláveis. Eles não têm, né, uma ideia de que quantas bombas seriam necessárias para exterminar aí cerca de 8 bilhões de pessoas. Hoje o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. Basicamente ali, oficialmente, né, de acordo com as autoridades mundiais. Então eles precisam eliminar, digamos que 7,7 bilhões. Vai ficar aí, sei lá, 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas, né, 10 mil pessoas, não sei. Eles precisam eliminar, né, sei lá, 99%, né, da raça humana. Quantas bombas atômicas iriam ser necessárias? E o estrago que isso ia fazer na Terra, né, coloca em xeque esse tipo de ação, esse tipo de ferramenta, esse tipo de arma. Da mesma forma, usar, né, como por exemplo uma guerra, né, para causar o extermínio das pessoas, também não é muito útil, né, porque danifica muito, né, a estrutura terrestre ali. Coloca em risco água, ar, a produção de alimentação, né, e além do claro, cria também aquela revolta nos sobreviventes que não pode não ser útil para eles, dependendo da quantidade de sobreviventes ali revoltados. Pode colocar em ameaça o esquema deles lá. Então eles não podem usar esses recursos, esse tipo de arma,
para exterminar a massa? Poderiam usar uma doença, por exemplo. Uma doença seria interessante. Uma doença que só atingisse seres humanos. Que são o alvo principal deles. Aqueles que consomem os recursos e podem reagir à implantação de uma nova ordem mundial. Então tem que reduzir o número dessas pessoas. É essencial para eles. Vamos colocar uma doença geneticamente modificada aí, que mate milhares de pessoas bem rapidamente. E, como eu disse, eles têm inclusive que selecionar o perfil das pessoas descartáveis. Não pode ser o ser humano útil, produtivo, que segue ordens. Tem que ser aquele tipo de ser humano que eles encaram como um desperdício ou uma ameaça ao sistema. Tá? Então eles têm que eliminar, por exemplo, velhos. Pessoas velhas é só desperdício de recurso, correto? Não produz mais nada, não pode mais ser explorada, mas consome recursos. Então, uma doença que mate velhos, como é o caso do coronavírus, que atinge as pessoas com o sistema imunológico mais desgastado. O coronavírus também mata pessoas doentes, com o sistema imunológico abalado, que é um tipo de pessoa também descartável. Já falei isso em outras oportunidades para vocês. São pessoas que produzem prejuízo para eles. Consomem recursos e não podem ser exploradas. Percebe? É um perfil de pessoas descartáveis? Pobres. Pobres têm toda uma dificuldade de se manter, muitas vezes necessitam do assistencialismo do governo. É de onde eles tiram a massa trabalhadora explorada, os escravos, mas é de onde também eles acabam desperdiçando muitos recursos. Tem muita gente inútil, eles entendem assim. Hoje o sistema é quase autossustentável para eles, tá? A produção de tudo que eles precisam. A tecnologia já é suficiente para isso. Então, pode descartar a maioria das pessoas que tem aí. E começa pelos pobres. Pobre consome recurso, pobre, pelo volume ali, pode representar uma ameaça. Caso eles se revoltem, caso eles se organizem contra o sistema. Então vai exigir muito esforço deles para controlar uma massa muito grande de pobres. Mas pobre é uma pessoa que não tem recursos próprios para buscar uma assistência médica, por exemplo, paga. Sobreviver a uma pandemia, como no caso do coronavírus. Então são pessoas vulneráveis a um vírus desse. E o vírus coronavírus matou muita gente pobre. Quem tinha dinheiro para sobreviver muitas vezes, teve maiores chances. Pobre e ficou em estado grave, caixão, galera. Então olha só, uma doença ideal para reduzir a população no nível que eles precisam, sem que a galera perceba. Entendeu isso? O importante para eles é que a galera, a massa, não perceba o que está acontecendo. E você, sem perceber, você não vai reagir. Se você não se alerta do que eles estão fazendo, como por exemplo aplicando redução em massa, e você é um desses da massa, se você não entender o que está acontecendo, ou nem entender que existe um sistema, ou que é real essa redução populacional, você não vai reagir. Você não vai oferecer nenhum risco ao plano deles. Então eles precisam aplicar esse tipo de redução populacional com esse tipo de processo, no caso uma doença. Mas você não pode perceber, isso é muito importante para eles. Porque se você perceber, você pode querer reagir. Então eles não querem, por exemplo, reduzir a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de reagir. Eles querem reduzir a nossa vontade de reagir. Isso é importante. Ele precisa de um ser humano ativo, ali, um escravo, forte, experiente, que sobreviva, por exemplo, a uma pandemia, então tem uma resistência maior, mas que seja totalmente submisso e omisso. Tá? A gente até podia tentar levar para outro lado, que essas pessoas que sobrevivam a esse processo de redução populacional seriam pessoas fortes, com capacidade de resistência maior, e aí sim poderiam organizar uma revolta contra o sistema. Mas para isso você precisa de pessoas despertas. E a gente está entorpecido aqui na massa. Os poucos despertos que existem estão dispersos, desacreditados, desenganados, desanimados. A maioria ali se comporta como gado. Dá graças a Deus ainda por ter sobrevivido à pandemia, por ter sobrevivido ao apocalipse. O Deus falso que eles criaram ali, que coloca você sob controle. Que coloca você conformado com todas as tragédias e misérias da sua vida. Porque depois que você morrer, seguindo todas as ordens deles,
talvez você vá receber uma recompensa, se você se esforçar muito para merecê-la. É o Deus ideal no sistema deles, né, cara? Mas é isso. A ideia deles não é reduzir a nossa resistência, é reduzir nossa vontade de resistir. Vou te dar um número para você ter uma ideia, né, de quantidade, sabe? Volume de pessoas, né? Números reais. A gente não tem essa percepção. Eles limitaram nossa capacidade de entendimento de muitas coisas para você não perceber o que acontece. Como é a questão do volume, dos números. Uma pessoa, você acha muito? Como eu disse, a morte de uma é uma tragédia, a morte de 1 milhão ou 1 bilhão é só um número. Então uma pessoa você acha muito. Bom, se for uma celebridade que você gostava, ou se for alguém da sua família, é muito. A morte de 100 pessoas, nossa, que tragédia, vamos comentar durante 100 dias aí, né, ou menos, né, uma semana, um ônibus que bateu e tal, um avião que caiu e, né, bola pra frente, tem outras tragédias pra gente comentar na sequência. A morte de 1 milhão de pessoas, não sei quanto que é 1 milhão. Você sabe quanto que é 1 milhão de pessoas? É muito. É tanto que você nem sabe quantas são. Vamos fazer uma comparação. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Se existisse uma máquina de redução populacional e de extermínio em massa, e trabalhando continuamente conseguisse eliminar uma pessoa por segundo. Uma pessoa por segundo. Para eliminar 1 milhão de pessoas, ela ia gastar aí cerca de 11 dias e algumas horas. Uma pessoa por segundo, né, para matar 1 milhão de pessoas a essa velocidade, ia exigir dessa máquina, desse processo de extermínio, né, 11 dias e acho que 6 horas, se não me engano. Tem uma ideia já de quantidade, volume? Não. Para matar 1 bilhão de pessoas, matando uma por segundo, eles iam ter que gastar 31 anos com essa máquina ligada. Agora você está tendo uma ideia do que é 1 bilhão de pessoas. Ou não? Olha só, uma pessoa por segundo, para chegar a 1 bilhão de pessoas, são mais de 30 anos de extermínio. Sem parar. O planeta Terra hoje tem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Tá? Então é muita gente, né? E os números vão crescendo de maneira, né, aritmética. Então, cara, a multiplicação é contínua. Né? E o sistema, que precisa muito reduzir o número de pessoas na Terra, né, matando uma pessoa por segundo, ia levar cerca de 250 anos para exterminar esses 7,8 bilhões de pessoas. Deixar só o número ideal, mínimo que eles precisam lá. 250 anos, cara, matando uma pessoa por segundo. É muito tempo, não é? A gente não tem 250 anos. Eles não têm 250 anos para esperar. Então, né, essa máquina de redução populacional existe, trabalha de várias formas, né, paralelas. Não é só um vírus matando. Existem outras doenças matando pessoas, né, o tempo todo, né, assim como outros processos, como guerras, violência urbana, miséria, né, e vai morrendo muita gente, né, por segundo. Mas ainda assim, né, a máquina tem que funcionar a todo vapor. Então você percebe que você não tem ideia do que é 1 bilhão de pessoas. O coronavírus, né, levou 2 anos para matar 5 milhões de pessoas, números oficiais. Então o esquema é mais ou menos esse. É não deixar você perceber o que está acontecendo, porque aí você tolera. Aí você aceita. Aí você não reage, porque você não se alertou do que aconteceu. Exterminaram 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. Tá. A gente não tem uma noção real do quanto isso representa. A gente é programado assim. Desde o processo educacional, a questões culturais, religião, percepção, a fumaça que eles fazem para você não focar nas coisas importantes. É tudo para isso, cara. Para quando eles agirem, quando eles aplicarem os seus planos, na prática, você não perceber o que está acontecendo. Você se encaixar direitinho nos planos deles. Se ligou agora? Viu por que você fica comovido com a morte de uma pessoa, mas não fica comovido com a morte de 1 milhão ou de 1 bilhão? Porque eles querem assim. Na verdade, eles querem que você não perceba.
que você não se atente, porque aí você não vai se importar, né, com o que aconteceu e nem vai reagir. E aí eles podem continuar matando à vontade, exterminando, reduzindo o número de pessoas, que é uma ameaça para eles hoje. E aí com um número controlável, você pode aplicar uma lei marcial, uma intervenção radical, né, exterminar ali os subversivos que restarem e ficar só com o gado ideal, só com o robô, o escravo padrão, né, que vai ser essencial ali para minimamente operar os sistemas que eles precisam. Entende isso?